Olá, bem-vindo ao Dicas Práticas de Espanhol. Na aula de hoje nós estudaremos ortografia e veremos el acento gráfico parte 2. Uso de la tilde. La tilde desempeña en español dos funciones. La principal función de la tilde es señalar que la sílaba de la que forma parte la vocal sobre la que se escribe se pronuncia con acento prosódico, o sea, la sílaba mais forte. Então, essa é a principal função da tilde, da tilde, que é o acento em espanhol. É indicar a sílaba tônica. Isso você tem que saber, é o básico. 2. A veces, en su mayoría en palabras monosílabas, la tilde cumple una función diacrítica, o sea, es usada para diferenciar palabras que se escriben igual, pero tienen significados distintos. Vou colocar aqui alguns exemplos para a gente. Exemplos de acentos prosódico. Sofá. Pérez. Último. Então, com esses exemplos, a gente observa que onde tem um acento gráfico, na tilde, é a sílaba tônica. Ó, sofá. Eu não pronuncio sofa, eu pronuncio sofá. Agora, exemplos de acento diacrítico, que é o acento diferencial. El, sem acento, é um artículo. El com acento, é um pronombre sujeito. Então, por exemplo, el libro de espanhol. Então, o livro. Artigo masculino singular. Él me llamó por la tarde. Então, pronome sujeito, terceira pessoa do singular, que em português nós dizemos ele. Mas notem que ele e ele têm o mesmo som. Mas, conjunção, que significa pero. Mas, advérbio de quantidade. Então, por exemplo, eu vou contigo, mas tu paga o táxi. Ou então, eu quero um pouquinho mais. Então, esse um pouquinho mais é quantidade, então tem que colocar o acento. Te, pronombre complemento. Por exemplo, te llamo porque... E depois, te, que é um substantivo. A mim me gusta te helado. Então, te com acento é o nosso famoso chá. Regras generais. Então, isso você tem que ter como base e foi o conteúdo da aula número 1. Aqui é só para a gente relembrar. Então, palavras agudas, a última sílaba pronunciada mais forte. Então, como exemplo, eu tenho José. Tá vendo que eu não digo José, eu digo José. Bolson, jamás. Então, qual é a regra aqui? As palavras agudas, elas levam acento na última sílaba quando a palavra termina em vocal, N e S. Então, lá nos exemplos, ó, José terminou em vogal. Então, tem que ter o acento. O segundo exemplo, Bolson terminou em N, tem que ter o acento. E jamás terminou em S, tem que ter o acento. Agora, as palavras graves ou llanas. A penúltima sílaba pronunciada mais forte. Então, por exemplo, fértil, super, césped. Então, vai o acento em la penúltima sílaba, terminados em consonantes, exceto N e S. Então, olha lá no primeiro exemplo, terminou com a letra L, então tem que ter o acento. No segundo exemplo, terminou com R, não é N nem S, então tem que ter acento. E depois, o terceiro exemplo, terminou com a letra D, então tem que ter acento também. E por último, as esdrúxulas. A antepenúltima sílaba pronunciada mais forte. Então, por exemplo, pájaro, ángeles, ônibus. Então, pájaro. Ro é a última, ja é a penúltima e pá é a antepenúltima. Então, sempre vai ser acentuado. Então, está aqui embaixo, ó. Acento na antepenúltima sílaba, todos. Ou seja, todas as palavras. Importante.
Acentuación gráfica de las palabras agudas. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, S, pero no procedidas de otra consonante o vocales. Las palabras agudas no llevan tilde em los seguintes casos. Então, observem que agora eu vou falar aqui, elas não têm acento nos seguintes casos. Primeiro caso, quando terminam em consonantes distintas de N ou S. Exemplo, actriz, amistad, escrever, relax, reloj, trigal. Também elas não vão ter acento quando terminam em mais de uma consonante. Exemplo, compost, snob, mammoth, minigolf, zigzags, etc. Tem vários. Também não levam acento quando terminam em Y. Exemplo, comboio, virrey, etc. Ojo, los verbos regulares de primeira e terceira persona del singular, del passado indefinido, del indicativo, sempre vão acentuados. Nossa, professor, nem sei o que você está falando aí. Então, tempo passado é o pretérito indefinido do indicativo, do modo indicativo. Vou colocar um exemplo aqui. Exemplo. Habló mucho. Quem falou muito? Ele, ella, usted. Então, a terceira pessoa do singular. Ele, por exemplo, habló mucho. E aqui na frente eu tenho hablo mucho. Quem? Yo. Aqui é o tempo presente. Yo hablo mucho. Né? Em espanhol, a gente não tem o costume de usar o yo numa frase como essa. Então, somente o verbo é necessário. Hablo mucho. Agora, acentuação gráfica de las palabras graves. Las palabras llanas. Las palabras graves se escribe com tilde em los seguintes casos. Aqui, ó, observem. Se escriben com tilde. Quando terminam em consonantes distintas de N ou S, exemplo, dólar, lápis, referendum, túnel, etc. Quando terminam em mais de uma consonante, exemplo, bíceps, cyborg, record, etc. E quando terminam em Y, exemplo, jersey, York. E as palavras graves não se escrevem com tilde em los seguintes casos. Eu vou até destacar aqui, ó. Não se escreve com tilde em los seguintes casos. Quando termina em N ou S, não procedidas de outra consonante. Exemplo, margen. Então, eu tenho margen. Crisis. Crisis. Ou quando termina em vocales. Exemplo, cama, parque, libro. Então, eu tenho cama. Terminou em vogal. A palavra é grave, não tem acento. Pero atenção, palavras como examen, origen, imagen, joven e outras não levam tilde, por ser graves terminada em N. Em cambio, sus plurales llevan la tilde por ser palabras esdrújulas. Entonces, ejemplo, exámenes. Ó, olha lá em cima. Examen. Examen. A palavra llana, né, grave, terminada em N, não tem acento. Agora aqui embaixo. Exámenes. Então, nes é a última, me é a penúltima, e esse x, né, exa, ele é a antepenúltima. Então, virou uma palavra esdrúxula, tem que ter acento. Orígenes, jóvenes, imágenes, etc. Acentuação gráfica de las palavras esdrúxulas. Las palavras esdrúxulas se escrevem sempre com tilde. Então, foi como eu disse lá no começo. Todas são acentuadas. Exemplo, análisis, cócelo, habitat, rápido. Pero ojo, en español también hay las palabras sobresdrújulas. Las palabras sobresdrújulas se escriben siempre con tilde. Ejemplo, apréndetelo, ábremelo, académicamente,
importante. En español también hay las palabras sobresdrújulas. Son aquellas que tienen el acento prosódico en la sílaba anterior a la antepenúltima y siempre llevan tilde. Voy a poner aquí más algunos ejemplos. Ábramelo, asegurándoselo, académicamente, analógicamente. Y ojo, esta regla no existe en portugués. Pero importante, las palabras sobresdrújulas pueden ser adverbios que se forman cuando a un adjetivo se le añade el sufijo mente. Si ese adjetivo cuenta con una tilde de origen, se mantiene esa tilde cuando se agrega el sufijo. Ahora, un ejemplo con acento. Áspero. Entonces, áspero es una palabra esdrújula. Ásperamente. Aquí se mantiene la tilde. Entonces, nosotros tenemos T como la última, men penúltima, ra antepenúltima. Nosotros tenemos P y después as. Entonces, sobresdrújula. En caso contrario, si el adjetivo no tiene tilde, la palabra sobresdrújula que se forma no llevará tilde. Entonces, ejemplo sin acento. Dulce. Mira, dulce no lleva tilde. Dulcemente. ¿Te acuerdas de la clase pasada? Entonces, en la clase pasada, yo puse aquí una observación que era, no te pierdas la próxima clase, que es esta, sobre acento gráfico. Allí profundizaré en temas como el acento diferencial, palabras compuestas, cambio de acento tónico, pérdida del acento gráfico, encuentro vocálico y algunos casos especiales. Bueno, pues ahora vamos a empezar a ver cada uno de estos tópicos. Entonces, reglas particulares. En español, los monosílabos en general no llevan acento ortográfico. Solamente se acentúan los monosílabos onófonos para distinguirlos entre sí. Entonces, el acento diferencial será el primero. Entonces, voy a poner aquí ejemplo con acento y ejemplo sin acento. Primero, tú aprendes rápido. Tú aprendes rápido. Entonces, este tú con tilde es un pronombre sujeto. Tu coche está limpio. Tu coche está limpio. Aquí es un pronombre posesivo. Tu coche, o teu carro. Sé hablar castellano. Sé hablar castellano. Aqui se refere ao verbo saber no presente do indicativo. Agora, no segundo exemplo, nós temos por que não se queda aqui? Por que não se queda aqui? Esse se queda é o verbo quedar-se. E esse se é um pronombre reflexivo. Continuando com o acento diferencial. Ele se foi para casa. Esse ele é um pronome sujeito. Ele. El gato me mirava. Esse ele, sem la tilde, é um artigo masculino singular. A mim me gusta viajar. Esse mi com tilde é um pronombre complemento. Mi hermano trabaja aqui. Pronombre possessivo. Ojalá me dê mi dinheiro. Então, aqui é o verbo dar. Quero um jugo de naranja. Esse de aqui já é uma preposição. Sí, quero hablar contigo. Advérbio de afirmação. Si llueve, no iremos. Aqui é uma conjunção condicional. Então, eu vou colocar aqui outros exemplos de acento diferencial. Primeiro temos más com tilde e más sem tilde. Quero más água. Advérbio de quantidade. Me gusta, mas es caro. Aqui é uma conjunção. Significa aquele, o nosso porém, pero, em espanhol. Aún e aún. Aún não chegaram. Advérbio de tempo, que significa, é o mesmo que todavia. No siento frio aún em pleno inverno. Aqui é uma conjunção. É mesmo que seja. Então, eu não sinto frio mesmo que seja inverno. Em pleno inverno. Té e té. Me gusta el té com leche. Então, substantivo. Té é o chá. Te quero.
pronombre complemento, né? Te quero a ti. O e o. Notem que no exemplo é curioso porque eu escrevo o número. 4 ou 5 pessoas chegarão. Então aqui nós temos uma conjunção entre cifras, é quando eu escrevo literalmente o número. Agora, 4 ou 5 pessoas. Então aqui é uma conjunção entre palavras. Então por que se coloca o acento no o nesse caso? Para que a pessoa não confunda com zero, porque ela pode pensar que é 405 pessoas. Mas alguns exemplos. Solo e solo. Solo te pido una cosa. Então, é um advérbio que significa solamente. E solo, sem la tilde, sempre estou solo em casa. É um adjetivo que significa sem companhia. Agora, exemplos de pronombres interrogativos. De um lado e do outro lado, pronombres relativos. Então, com acento. Que é isso? Quem me ama? Qual prefieres? Quanto custa? Então, nota que são pronomes interrogativos, são perguntas mesmo. Agora, os relativos, olha os exemplos. El pão que comi es bueno. Então, aquele pão que eu comi, relativo ao pão. Escucha a quem sabe. Então, escucha a quem sabe. Então, escute aquela pessoa que sabe. Em português a gente ia traduzir que sabe, mas quem sabe. Habla qual um poeta. Então, como um poeta. Paga-me quanto me deves. Então, notem que isso não é uma pergunta, e sim é algo relativo. Agora, advérbios interrogativos e advérbios relativos. De onde eres? La casa donde vivi. Então, aqui na pergunta, no interrogativo, de onde eres? E la casa donde vivi. Aqui não é no segundo exemplo não é uma pergunta, é relativo àquele local. Como te llamas? Lo hizo como quería. Quando llegas? Iré quando sea possível. Então, toda a primeira coluna é advérbios interrogativos e na segunda coluna são advérbios relativos. Agora, demonstrativos com função de pronome e depois demonstrativos com função de adjetivo. Primeiro, este. Papá, este es mi novio. Este libro es muy bueno. Esos me gustan. Esos coches me gustan. Aquellas son nuevas. Aquelas casas são novas. Então, é interessante observar que aqui, se não tiver o acento, logo depois dessa palavra este, esses, aqueles, vem um substantivo. Na primeira coluna, não. Este es é um verbo. Esos me gustam, verbo gustar. Aqueles são, então, verbo ser. Agora, palavras compostas. Então, eu vou colocar aqui 4 exemplos com palavras compostas. Primeiro, os advérbios em mente, que já foi mencionado, conserva o acento do adjetivo. Exemplo, íntimo, intimamente. Então, o acento permanece. Fácil, facilmente. Número 2. Os verbos com pronombre inclito conservam o acento. Exemplo, envia, envíamelo. Déselo. Número 3. En palabras compuestas, el acento permanece en el segundo elemento. Ejemplo, 10º, 7º. Entonces, las dos palabras llevan tilde. 17º. Então, nesse caso, somente a segunda palavra permanece com acento. 4. En palabras unidas por guión, se conserva el acento en los dos elementos. Ejemplo, analítico, sintético. Quando a gente junta, se for separado por guión, aqui é o nosso tracinho aí, analítico, sintético, as duas palavras permanecem com um acento. Formação del plural. Primeiro, cambio de acento tônico. Ejemplo,
régimen, régimen. O plural de régimen é regímenes, regímenes. Então, mudou a sílaba tônica do singular para o plural. Outras palavras como espécimen, quando vão para o plural, também cambia a sílaba tônica. Especímenes, especímenes, tem um comportamento similar. Número 2. Pérdida del acento gráfico. Exemplo, carácter, carácter. Quando nós passamos essa palavra para o plural, ela perde o acento. Caracteres, caracteres. Atenção. Também pode ocorrer lo contrário. Em las palavras imagen, dictamen, examen, resumen, volumen, origen, joven, abdomen o margen, no llevan tilde en singular, pero sí en el plural. Ahora vamos a hablar sobre encuentros vocálicos. Un encuentro vocálico en español es una unión de dos o más vocales en una o más sílabas. Los encuentros vocálicos se clasifican en diptongo, triptongo e hiato. Entonces vamos a empezar por diptongos. La acentuación de los diptongos sigue las reglas generales. Entonces, por ejemplo, llevan acento los diptongos tónicos en las vocales más abiertas, que son A, E y U. Ejemplo, cantáis, luciérnaga. No llevan acento los diptongos formados de vocales cerradas, la I y la U. Ejemplo, viuda, circuito. Ahora los triptongos. La acentuación de los triptongos sigue las reglas generales. Llevan acento en la vocal tónica. Limpiáis. Ojo, no se olviden que algunas palabras cambiam la sílaba tônica de la forma singular a la forma plural. Nós já falamos sobre isso nessa aula mesmo. E por último, hiatos. Llevan acento sobre la vocal cerrada I o U. Llevan acento en la vocal tónica. Ejemplo, frío, baúl. E agora, algunos casos especiales. Ambigüedad prosódica. Alguém sabe o que é ambigüedade prosódica? Vamos lá. La ambigüedad prosódica se refiere a la capacidad de una oración o enunciado para tener múltiples interpretaciones debido a la forma en que se pronuncia. Esto puede ocurrir por variaciones en el acento, la entonación o la pausa, que pueden cambiar el significado de la frase sin alterar las palabras que la componen. Entonces, por ejemplo, tú puedes escuchar personas hablando conclave ou cónclave, medula ou médula. Então, fiquem atentos, porque dependendo do lugar que você estiver, se você de repente estiver lá aprendendo, você vai aprender daquela maneira. E de tanto ouvir, você vai achar aquilo normal. E aí, indo para outro local, você pode ouvir a pessoa falar de uma maneira diferente e achar que está errado, ou achar... Não sei, você vai achar diferente ou você talvez nem entenda. E aí depois você pode descobrir que a forma como você aprendeu não é a mais formal. É uma forma coloquial que as pessoas dali daquela região usam sempre, que aquelas pessoas têm como corretas. Então, mas esses casos não são, assim, não acontece com muita frequência, tá? Vou colocar aqui alguns exemplos. Considera a frase: Juan le dijo a Pedro que iba a ganar. Olha só essa frase, gente. Ela tem duplo sentido, se você observar bem. Dependendo de como se pronuncie, pode interpretar-se de diferentes maneiras. Possibilidade 1. Que Juan le dijo a Pedro que él, Juan, iba a ganar. Ou que Juan le dijo a Pedro que Pedro iba a ganar. Então, quais são as características disso? Bueno, primeiro el contexto. La ambigüedad prosódica a menudo se resuelve mediante el contexto en el que se utiliza la frase. Então, pelo contexto, da maioria das vezes dá para entender do que se trata. Segundo, entonação.
cambios en la entonación pueden llevar a diferentes significados. Então, às vezes você está conversando, você muda a entonação, às vezes você está fazendo uma pergunta, a pessoa pode achar que é uma afirmação. Tem muitas possibilidades. Entonação pode causar muitos problemas, como também pode te ajudar muito. Pausas. La colaboración de pausas puede alterar la interpretación de la oración. Então, fiquem bastante atentos, principalmente você que precisa se comunicar muito no seu trabalho, né? A forma correta de falar, de pronunciar, as pausas. Então, tudo depende do seu objetivo. Se você quiser, sei lá, convencer alguém de comprar algo, ou convencer alguém de que algo está certo ou errado. Então, é muito importante que você procure, né, se aprofunde nessa questão da pronúncia, da oratória, enfim, garanto que isso vai te ajudar muito. Bom, pessoal, é isso por hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu like e também segue a gente no Instagram e no Facebook. Bons estudos e até a próxima!